Sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma temática que é muito importante. Nós ouvimos falar bastante sobre ela, mas infelizmente às vezes sem encontrar uma fundamentação que seja realista. Quero falar sobre a educação das crianças, mas o que a Igreja Católica ensina que é o essencial da educação. Temos muitas pessoas falando de educação e muitas pessoas com boas intenções falando sobre isso, falando em virtudes, falando em muitas coisas que são muito boas, mas o essencial, aquilo que a igreja deseja de uma educação que vai iniciar principalmente na família e logo após irá se prolongando em outras instituições como a escola e a faculdade no futuro, né? Quando falamos em educação, com certeza nós temos que iniciar apresentando o que o pensamento, nesse caso dos gregos, dos filósofos, dos grandes filósofos gregos, ensinava sobre a educação da criança. São muitas coisas. Daria para fazer um curso somente disso, tá? Então, não é a minha intenção hoje fazer isso, mas apresentar brevemente o que ensinava, por exemplo, Aristóteles ou Platão sobre a educação, que logo será eh, tomado pela Igreja Católica, pelo cristianismo, e elevado. Por isso que a nossa educação, a educação católica, é com certeza, sem dúvidas, sem exagerações, é mas muito mais elevada que a educação dos gregos. Mesmo que a educação dos gregos tenha elementos impressionantes, a educação católica, ela é realmente, pelos elementos sobrenaturais e por conta da encarnação do Verbo, absolutamente superior. ¿Mm? Bem, vejamos alguns elementos da educação e o que a igreja nos ensina. Bem, a educação das crianças. Iniciamos com um texto fantástico da Ética a Nicômaco, escrito por Aristóteles, eh, do livro segundo, no capítulo 3. Lembrando que a Ética a Nicômaco é um escrito feito por Aristóteles para seu filho, como uma guia para a vida. E aqui Aristóteles, ele inicia classificando os homens em dois grupos diferentes, que na prática será o grupo dos virtuosos e os grupos dos viciosos. Mas é interessante escutar o que Aristóteles nos diz. O homem que se abstém dos prazeres corporais, nos diz Aristóteles, e se satisfaz com essa reserva, é temperado. E aquele que com pesar suporta essa situação ou não a suporta, é intemperante. Então, virtuoso ou vicioso. O homem que suporta os perigos e sente prazer com eles, ou pelo menos não é perturbado por eles, é o homem corajoso. Aquele que é perturbado por eles, pelos perigos, é um covarde. A virtude moral, diz Aristóteles, está relacionada com a dor e o sofrimento porque é a procura do prazer que nos leva ao mal e é o medo da dor que nos impede de fazer o bem. É interessantíssimo esse texto porque nós já podemos iniciar aqui a pensar na aplicação que tem para a educação das crianças. É um fato que na vida, que na nossa vida, e na vida dos nossos filhos, por exemplo, dos nossos, eh, as pessoas que nós temos que educar, a dor e o sofrimento é uma coisa que nós temos de fato assegurado. O que quero dizer?
Interessante como Viktor Frank, o psiquiatra, fundador da logoterapia, ele dirá que não é questão se eu vou ou não vou sofrer. A pergunta não é isso. A pergunta é quando. Quando vai acontecer? E nós, como pais e como educadores, temos que eh, ser realistas. A dor e o sofrimento faz parte e será parte da vida das crianças. Por isto que nós temos que preparar, preparar a criança para poder realmente, não, se comportar virtuosamente na dor, no sofrimento, e não ser levado pelo prazer, eh, pela procura do prazer sensível, caso, eh, ao mal, né? Eh, bom, Aristóteles nos diz assim: é por isso que desde a primeira infância, como diz corretamente Platão, cita o mestre, né? Devemos ser levados a colocar o nosso coração e a nossa mente nas coisas em que devem ser colocados. É nisso que consiste uma boa educação. Então, para Aristóteles é claro que uma verdadeira educação consiste em ensinar, em guiar a criança, essa é a função que tem um pedagogo. Então, se hoje está me ouvindo um pedagogo aqui, eh, a função do pedagogo é precisamente de guiar. O pedagogo é aquele que guia, aquele que leva no caminho, né? Eh, e tem que seguir para quê? Porque a criança precisa aprender desde a primeira infância, nos diz Aristóteles. Então, não esperar que a criança tenha 12 anos, onde ela deve colocar o coração, hum? Onde deve colocar a mente, o desejo, as coisas que ela deve procurar, aquelas que são boas, ela deve ser guiada de forma conveniente, desde a primeira infância. Então, aqui nós podemos fazer um, um parênteses e pensar nas escolas permissivas, né? Que acham eh, que se eles indicar à criança, os pedagogos modernos, muitos modernos, indicar à criança o que é correto, o que é errado, aí a criança vai ficar com, com um trauma. Não, tem que deixar a criança sozinha, né? A gente vai ver, não hoje, mas em outras apresentações, os efeitos da escola naturalista, principalmente hoje, com uma origem bem clara em Rousseau, né? Eh, mas com outras pessoas que têm desenvolvido a doutrina, eh, bom, e que têm dado, no que têm dado, né? A gente vê a crise de educação que a gente tem. Mas, voltando aqui, é importante lembrar, para Aristóteles, a criança deve ser guiada, ela deve ser guiada por alguém que ensine ela onde deve colocar o próprio coração, a própria mente, as coisas que ela deve procurar e as coisas que deve evitar. Então, é bem interessante. Mas vejamos um pouquinho mais o pensamento de Platão, porque acho que o que eu quero passar hoje não é toda a doutrina desses grandes filósofos, mesmo que a gente vai longo, com a ajuda de Deus, eh, os meses, apresentar a doutrina realmente deles, né, mais particularizada. Mas hoje eu só quero apresentar o princípio para que fique e seja lembrado, né, na mente dos educadores, dos pais. Então, para Platão, é interessante no livro das leis o que Platão nos diz. Ele vai afirmar duas coisas. A primeira coisa é, desde a primeira infância,
que é importante iniciar essa educação desde a primeira infância. O texto, vocês têm aqui na tela, né? Ele chama eh, eh, a necessidade, né, de que as pessoas sejam educadas, sejam guiadas, ensinadas, né, desde que são criancinhas, desde a primeira infância, para o cultivo eh, de alguma coisa na qual essa pessoa possa, no futuro, realmente dominar. Hum. Ele está pensando nas artes ou nas profissões, como acontecia antigamente, mas também pode ser aplicado à virtude. A educação, ela tem que se iniciar desde a primeira idade, desde a mais tenra idade, nos diz Platão. Hum? Chama-se educação, que em grego é paideia, como vocês sabem, aquela formação que desde a infância exercita o homem na virtude, em grego arete, e lhe inspira um desejo apaixonado de se tornar, quando crescer, um cidadão correto que sabe mandar e obedecer segundo o que é justo. Então, a educação para Platão, ela necessariamente tem que ver com a virtude, arete. E em que sentido tem que ver? Porque o menino, a menina, elas têm que ser guiadas, para aprender esse desejo apaixonado, como fala Platão. Um desejo apaixonado. E é a função do educador, colocar, ser capaz, como o professor, como pai, de encender no coração da criança esse desejo apaixonado de se tornar um homem virtuoso. Platão, aqui nas leis, ele vai falar para ser um cidadão correto. Hum, Nós iremos ver que para os cristãos para ser santo, realmente. E isto que Platão aplica para ser um cidadão correto, nós aplicaremos, e de fato é assim, ao caminho da santidade. Então, a educação desde a mais tenra idade, os gregos entendiam, eu preciso começar cedo, logo, para quê? Para ter uma cidade virtuosa, uma cidade normal, vamos a falar assim. Por que que eu falo normal? Joseph Pieper, naquele livro que vocês com certeza já conhecem, que é As Virtudes Fundamentais, ele vai dizer que, propriamente falando, o normal, o homem normal, é um homem virtuoso. Então, nesse sentido que eu falo. Bom, o homem virtuoso que é normal. Aquele que é viciado é anormal, nas palavras de Joseph Pieper. Mas voltando aqui a Platão, eh, é importante entender essa função. Os gregos entendiam que desde cedo as crianças precisam ser guiadas, como Aristóteles dizia, para colocar o coração onde é necessário colocar o coração e para ficar com esse desejo apaixonado de ser um homem virtuoso, um homem bom, um cidadão bom, que sabe mandar, quer dizer, ele não tem medo de mandar e também não teme obedecer, mesmo que às vezes a obediência seja a morte. Se nós aplicamos isso ao exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o homem virtuoso, perfeitamente virtuoso, Cristo, eh, Cristo obedeceu até a morte, mas também ele, quando teve que mandar, mandou. Então, realmente, os princípios gregos são fantásticos, e a educação cristã irá tomar eles e elevá-los. Então, por isso que a nossa educação é superior. Tá? A gente não tem que olhar para os gregos
como si fuese una cosa, wow, una cosa que a gente não pode nem pensar. Na verdade, a educação cristã, ela é infinitamente superior, porque ela conta com a graça, que é infinitamente superior à natureza. ¿Mm? Bem, vamos lá. ¿Mm? São, Platão, ele tem, sempre no livro das leis, uma frase que eu acho que é importantíssima para os pais se lembrarem. Tá? Um pai que está me ouvindo, um pedagogo, um professor. Vejam só a sabedoria de Platão. Os bons, agathoi, nos diz Platão, são aqueles que aprendem a dominar a si mesmos. Os maus, kakoi, são aqueles que não conseguem dominar a si mesmos. Então é interessante esse ponto, porque é como um resumo da educação, do que a gente tem que procurar com nossos filhos, com as pessoas nas nossas escolas. Que eles sejam, utilizando a linguagem de San Ignacio de Loyola, por exemplo, senhor de si mismo. Aprender a ser senhor de si mismo, nos diz Santo Ignacio. É isso. É aprender a dominar a si mesmos. Não ser levados pelas paixões, não ser levados pelas inclinações, não ser levados pelas coisas aparentes, pelos bens aparentes. Aprender a dominar a si mesmo, aprender, um menino que tem que aprender a dominar a própria ira, tem que aprender a ser forte, por exemplo, eh, tem que aprender, né, a dominar o próprio instinto de conservação sexual, na comida, na bebida, tem que aprender a ser senhor de si mesmo. Os bons são aqueles que aprendem a se dominar. E os maus, nos diz Platão, são aqueles que não aprendem. Então, uma educação que é falida tem como sinal que coisa que a criança não aprendeu a dominar a si mesma. Não aprendeu, por quê? Porque seja por um excesso de proteção, como podia acontecer, ou seja, porque por um excesso de capricho. Os pais daban tudo pronto e eh, nunca a criança foi ensinada a dominar o desejo. Então, uma educação pode ser já com esses elementos que Aristóteles e Platão têm nos dado em poucas palavras, um, uma guia, né, para saber se a educação que eu estou dando em casa, na escola, é realmente educação ou não é. E ainda estamos na parte da educação dos gregos e nos falta, que a gente vai entrar agora, na educação cristã, o que a igreja nos diz diretamente, mas já com aquilo que os gregos nos dizem, podemos nos examinar. Eu estou ensinando ao meu filho a ser senhor de si mesmo. Como estou ensinando? A controlar-se, a dominar-se. Como que estou ensinando isso? Porque se eu não estou ensinando isso, se eu não estou ensinando que ele tem que dominar o medo, que ele tem que dominar a ira, que ele tem que dominar, por exemplo, as tendências do corpo, no caso dos adolescentes, dominar-se, eu não estou educando. Os bons sabem, aprendem a se dominar, nos diz Platão. Os maus, kakoi, palavra grega, são aqueles que não conseguem se dominar. Não aprenderam, não tiveram quem os guiara nesse processo. Interessante que dominar a si mesmo, em grego, archein, quer dizer hierarquizar por meio de um princípio. Como por meio de um princípio? Bom, efetivamente será isto. Será a razão,
tem que dominar os instintos da pessoa, a sensibilidade da pessoa, a razão iluminada pela fé. É ela que tem que mandar na pessoa, não os instintos, não a parte animal, por falar assim. Então, existe uma hierarquia, fé, razão, sensibilidade. E a educação consiste precisamente em hierarquizar, nos diz aqui Platão, hum, a parte da fé ele não tinha, mas a parte da razão e a parte da sensibilidade é precisamente isso. Educar é ensinar a que a razão seja aquela que comanda na nossa vida e não as emoções. As emoções devem seguir a razão e não a razão as emoções. No caso nosso, é a razão iluminada pela luz da fé. Bom, São Tomás de Aquino, interessante na Suma contra Gentiles, ele dirá que, efetivamente, como falava Platão, é necessário educar desde criancinhas, né? Desde unidade, eh, quando a criança, né? Eh, logo, como poderíamos dizer. San Tomás de Aquino nos dice, nos suma contra Gentiles, que efectivamente es necesario educar desde criancinhas. ¿Por qué? Porque o hábito, aquello que tiene origen en la infancia, nos dice o angélico, adquiere a força da natureza depois. Essa é a frase importante. Se o hábito, se a costume, é uma costume boa, ela vai ter a força da natureza. Então, uma educação que é boa, dada desde a mais tenra infância, como diz Platão, terá como resultado pessoas virtuosas, necessariamente. Mesmo que, São João Bosco dizia, mesmo que o jovem, por um período de tempo, possa se afastar dos princípios morais. Pode acontecer. Mas a experiência, nos diz São João Bosco, nos mostra que aqueles que receberam esses princípios, essa educação, desde novos, desde criancinhas, voltaram depois. Não ficaram lá no mundo, para falar de um jeito. Então, por quê? Porque adquire a força da natureza. O que nós damos na nossa casa, os hábitos que nós fazemos nas nossas crianças, ela, eles têm e irão ter uma força enorme na vida das crianças. Agora você pensa, se o hábito é uma coisa boa, muito bom. Mas aí, se o que a gente está passando na família ou na escola, atenção aqui, porque nós sabemos que tem pais que terciarizam, às vezes, a educação dos filhos, porque é difícil. Então, já de 6 meses, deixam lá em uma escolinha. Se a criança também desenvolver costumes que são ruins, elas também irão ter a força da natureza. Então, aqui atenção com as coisas, com os ambientes onde os nossos filhos eh, frequentam. A escola, por exemplo. ¿Mm? Bom, vamos lá na frente. São essas as perguntas que eu entendo responder hoje, mas eh, iremos ser mais breves. Eh, eu coloquei São Tomás de Aquino e São João Bosco aqui de propósito, porque são os guias na educação. Vamos ver por quê. Bom, qual é a finalidade, então, da educação? Já falando da Igreja Católica, São João Paulo II, Papa Magno, também deixou um escrito sobre isto. Infelizmente,
É um escrito que muitas pessoas e muitas instituições católicas desconhecem, infelizmente, mas Juventum Patris é uma carta escrita por São Paulo II com ocasião do aniversário, do jubileu, eh, da morte de São João de Dom Bosco. E é interessante que nessa carta o Papa chama Dom Bosco de princeps da educação, príncipe da educação. Então já a igreja está nos orientando onde nós devemos aprender como educar. Não quer dizer que a gente tem que ser salesiano. Atenção, não estou falando isso. Mas o que eu estou falando é que a igreja nos está dizendo que o método educativo criado por Dom Bosco, que é o Princeps, um príncipe da educação, ele não é um método a mais. É um método que tem a comprovada eficácia. E a igreja está dizendo, sim, é um método universal que pode ser aplicado não somente nas escolas salesianas, mas em qualquer lugar. Bom, qual é a finalidade da educação? Isso é importantíssimo, porque se o professor, ou o pai, ou a mãe não sabem para que coisa devem educar os filhos, a finalidade, qualquer trem vai deixá-los mais ou menos perto. Então, qual que é a finalidade? A igreja é muito clara. São João Paulo II nos diz: o educador, pais e professores, deve ter uma percepção clara do objetivo final, porque na arte de educar os objetivos desempenham um papel decisivo. Estou falando, se você não sabe onde quer ir, então, qual é a finalidade? Você vai acabar se perdendo. Uma visão incompleta ou errônea, ou seu esquecimento, é causa de unilateralidade ou de desvio, bem como um sinal de incompetência. Isso é muito forte, é forte. Um pedagogo que quer ser católico, que não sabe qual é a finalidade da educação, então é incompetente. Infelizmente é assim. E a mesma coisa acontece com os pais e com as instituições, como a escola. Bem, para São João Paulo II, no mesmo escrito, Juventum Patris, ele diz assim: na igreja e no mundo, a visão de uma educação integral, nós iremos ver depois que coisa quer dizer integral, quer dizer não unicamente do intelecto, com o ensino da verdade, mas tem que ser toda a pessoa. Então, o âmbito intelectual, o âmbito moral, as virtudes morais e também o âmbito espiritual. hum, O âmbito espiritual, que aqui é toda a parte da educação na fé e nos meios sobrenaturais que nós temos. Mas iremos falar sobre isso depois. Então, uma educação integral é uma pedagogia realista da santidade. Então, eu quero que nós lembremos isso aqui. Para a igreja, qual que realmente é o objetivo? Qual é a nossa pedagogia? Tem que ser uma pedagogia realista da santidade. Como essa criança, que é meu filho, minha filha, o meu aluno, ele vai conseguir chegar a ser santo? Como eu vou ensinar isso? Para isto eu tenho que dar conteúdo, mas também guiar na parte da, como eu falei, das virtudes, na parte da educação das virtudes, da educação moral e da educação também na fé e dos meios da fé, os meios sobrenaturais. Bom, o verdadeiro conceito de santidade como elemento da vida de cada crente deve ser recuperado. Diz. Então, essa é a finalidade. O que nós queremos é isso. Então, eh, tem que ser uma pedagogia realista, diz o Papa São Paulo II. ¿Por quê? Porque tem pedagogias que não são realistas. E a pedagogia não consiste, essa pedagogia da santidade, em deixar as crianças lá rezando terços o dia todo.
com certeza tem criança que consegue ser o terço, não tem problema, e é muito bom. Mas não é nisso que consiste uma pedagogia realista da santidade. É no ensinar o caminho verdadeiro da santidade. Bom, aí tem muito para falar, mas vamos na frente. Existe un documento, otro de esos documentos a veces ignorado, no ámbito da pedagogia católica, que eu acho que debería ser una lectura obligatoria para todos os pedagogos. Este, un pedagogo me escutando, por favor, un documento que debe ser conocido. É a Escola Católica, un nome, bem original. E esse documento especifica muito claramente o que a igreja quer de uma escola católica. Então, vai dizer que sim, é importante formar uma comunidade de fé, onde os princípios do evangelho, na escola, consigam, né, se viver. Eh, mas é interessante aqui, transformando o homem virtuoso em cristão. Então, formar um homem virtuoso para que seja um bom cristão. Mas na parte que está eh, marcada aqui no texto, é interessante. Diz assim: por isso, o centro da ação educativa é Cristo, o modelo segundo o qual Cristo deve modelar a própria vida. A escola católica distingue-se de todas as outras escolas que se limitam à formação do homem, ao passo que ela visa formar em Cristo e dar a conhecer aos não bautizados, através do seu ensino ou do seu testemunho, o mistério de Cristo que ultrapassa toda a ciência. Então, onde que está o diferencial da escola católica? É porque ela tem um propósito que é formar a Cristo nos alunos. Não é uma gnosis desconhecida, como vocês veem. É simples. Mas isto é o que faz que a escola seja católica, quando Cristo é o centro. E aqui tem uma coisa bem interessante, é que às vezes a gente escuta falar, educação das virtudes, educação, mas a educação das virtudes, ela não é o fim, não é a finalidade da escola católica. A finalidade é a prática das virtudes para ser como Cristo, porque eu consigo me parecer mais a Cristo praticando as virtudes. Por isto que a escola católica ensina as virtudes. Porque o modelo que ela apresenta é Jesus Cristo e o centro do programa formativo é Cristo. Então, uma escola que não tenha Cristo como centro, que não tenha Cristo como modelo, que não tenha Cristo como realmente a aspiração dos alunos, não é católica, mesmo que tenha o nome de católica. O que distingue a escola, nos diz o documento, católica das outras, é precisamente formar a Cristo y dar a conocer a los no bautizados también. Entonces, es sumamente apostólico, ¿no? Eh, bom, o Concílio Vaticano II, na Gravíssimo Educaciones, no Gravíssimo na Educaciones, no número 2, ele fala, um texto que é frequentemente esquecido pelos pedagogos católicos também, eh, a parte mais íntima da educação. Nos diz o seguinte: todos os cristãos que, uma vez feitos nova criatura pela regeneração, pela água e pelo Espírito Santo, são chamados e são de fato filhos de Deus, têm direito à educação cristã. Então, nos diz: todo mundo tem direito à educação cristã. Esta visa não só a dar maturidade da pessoa humana acima descrita, não? Então, que coisa ela tinha descrito? Bom, desenvolvimento harmonioso das qualidades físicas, morais e intelectuais e aquisição progressiva de um sentido mais perfeito de responsabilidade na própria vida, como tende, sobretudo, a fazer com que os batizados se tornem cada vez mais conscientes do domínio da fé que receberam, aprendam, sobretudo, na ação litúrgica, a adorar a Deus Pai em espírito e verdade, se preparem para conduzir a própria vida segundo o homem novo, na justiça e na verdadeira santidade,
e assim se aproximem, essa é a parte importante, vejam só, todo o resto é para isto. E assim se aproximem do homem perfeito, da plena estatura de Cristo. Então, a finalidade que nós temos como pedagogos católicos é ensinar as crianças a colocar o coração, como dizia Aristóteles, nas coisas que é conveniente desde criança, tendo a Cristo como modelo, como aspiração. E a prática das virtudes é para ser mais como Cristo. Interessante aqui, me lembro que fala São João da Cruz, na Ascensão ao Monte Carmelo, eh, no livro, eh, no capítulo 13 do livro primeiro, ele vai dizer que é necessário, para se purificar, enfim, das escrituras, eh, um desejo constante de imitar a Cristo, para o qual é preciso contemplar e conhecer a própria vida, a vida de Cristo. Interessante porque, de fato, a educação também é isso. É, fazer com que a criança fique apaixonada, as palavras de Platão, com um desejo ardente de ser como Cristo, de imitar a Cristo, para o qual tem que conhecer a Cristo, e para o qual tem que saber como praticar as virtudes que a fazem mais como Cristo, a imagem de Cristo. Nós temos também os santos, que são imagens, eles imitam um aspecto de Jesus Cristo, de forma mais particular, né? Eh, e aqui que está o fato de dar a conhecer às crianças esses exemplos, esses heróis, os nossos santos e nosso Senhor, os exemplos da virtude de Cristo. Bom, interessante que é o Concílio Vaticano II que fala isso, porque tem pessoa eh, que consegue criticar o concílio, sendo que é uma coisa fantástica, fantástica. Quem critica realmente o Concílio Vaticano II, geralmente é uma pessoa que não leu os documentos do Concílio Vaticano II. Bom, vamos lá. A carta principal, que aqui se o pedagogo não pode ignorar de jeito nenhum, da educação católica, a carta principal, a carta magna, é a carta de Pio XI, Divini Lius Magistri, sobre a educação cristã. E é interessante, só vou fazer leitura do primeiro parágrafo, eh, porque o Papa insiste num aspecto que é o seguinte: só a educação cristã católica é verdadeira educação, as outras não são. Se ela não tem a Cristo como centro e a vida cristã e ensinar a finalidade da vida humana, que é a salvação eterna, então as outras não é educação. Vamos ouvir o Papa agora. De fato, uma vez que a educação consiste essencialmente na formação do homem tal como deve ser e comportar-se nesta vida terrena para alcançar o fim sublime para o qual foi criado, então, a educação é essencialmente isso, dar os elementos para que a criança se salve, e nesse sentido, forma parte da missão da igreja, porque é a salvação das almas, e nós temos que tomar consciência disso, que a função sagrada de ensinar é isso, é uma função sagrada. Os pais têm uma função sagrada, que os professores também, porque nós estamos mexendo com o destino eterno das crianças. Tem professor que não entende isso aí, e tem pai que também não entende. Então, a educação verdadeira é aquela que considera a finalidade para a qual o homem foi criado, que é a salvação eterna. E a gente se salva sendo mais com Cristo, né? E com os meios da graça que Cristo nos deixou. Bom, continua o Papa dizendo, eh, é evidente que assim não pode, como não pode haver uma verdadeira educação se não estiver ordenada ao fim último, do mesmo modo, na ordem atual da providência, isto é, depois de Deus ter se revelado no seu Filho unigênito, em Cristo,
que é o único caminho, verdade e vida, não pode haver outra educação adequada e perfeita senão a de Cristo. Muito simples, não? É assim. O Papa está falando isso. Não pode haver outra educação que não seja esta. A educação para ser como Cristo. A educação que tenha em conta o destino eterno da pessoa. O objetivo próprio e imediato da educação cristã é cooperar com a graça divina na formação do verdadeiro e perfeito Cristo. Isto é, formar o próprio Cristo nos regenerados pelo batismo. Então, essa é o objetivo imediato da educação. Imediato. Eu quero formar a Cristo nos meus alunos. Mas o objetivo final é a salvação eterna, para que esse aluno se salve. Então, uma educação que não tem em conta essa finalidade eh, mais imediata e aquela outra final, que é a salvação eterna, não é educação. Mesmo que seja uma instituição que se chame de católica, não é? Hum. Eh, bom, vamos lá. Eh, os pais, o Concílio Vaticano II, a Gravíssimo de Educações, nos diz claramente que são os pais quem têm essa função de educar. Então, que eles não podem, de jeito nenhum, terceirizar essa função. Pensar que, achar que a escola é o lugar da educação é um erro. O lugar da educação da família, a escola ajuda a família. E a escola tem que ajudar a família, não tem que substituir a família, nem tem que eh, usurpar os direitos da família na educação, como vemos que muitas vezes acontece. Então, são os pais que têm o dever sagrado de ensinar os filhos. São os pais, não é a escola. São os pais. A escola ajuda, os pais procuram uma escola que ajude para que eles consigam cumprir com aquilo. Mas os pais são aqueles que têm a obrigação e os que serão julgados por isso. Porque, novamente, a salvação eterna das crianças depende, em grande parte, nos diz São João Bosco, da educação recebida e da educação que os pais dão. Eh, bom, lá no blog eu recomendo, no meu blog, tem a educação moral do seu filho, artigo sobre o que fala São João Bosco. Eu aconselho vocês ir lá e ler, porque realmente a gente não tem consciência, às vezes, da responsabilidade que, como pais, temos. Hum. Bom, São João Paulo II, na Família Consórcio, fala sobre esse dever educativo dos pais, eh, e ele qualifica esse dever como essencial, primário, original, de educar os filhos, eh, insubstituível e inalienável. Portanto, nos diz aqui no final o Papa, não delegável totalmente a outros ou por outros usurpável. Não pode o pai delegar a educação dos filhos na escola, por exemplo, totalmente. Não pode fazer de jeito nenhum isso. E também a escola não pode usurpar, o Estado não pode usurpar esse direito que têm os pais de educar os filhos, no caso dos pais que são católicos, catolicamente. Bom, para acabar então com essa exposição, só lembrar eh, que para a igreja são esses elementos, como educar, né? Eh, A primeira coisa é para o culto de Deus, como nos fala aqui São Tomás de Aquino. Mas esse culto de Deus, o que quer dizer? Quer dizer para a salvação eterna, para ser mais como Cristo e que alcancem a santidade e a salvação, que vimos aí nos documentos que eu citei da igreja. Tem mais documentos, eu vou deixar lá no meu blog para quem desejar conhecer. Eh, então, é o primeiro. ¿Eh? ¿Para qué que voy a educar? Voy a educar para alcanzar la santidad y para alcanzar la salvación eterna, para ser más como Cristo. ¿Y cómo es que voy a hacer? Con aquello que falaba Aristóteles y Platón, ¿eh? Ensinando a criança
a se dominar. Os bons são aqueles que sabem se dominar, nos diz Platão. Então, a educação consistirá em hierarquizar eh, a pessoa, né? A razão iluminada pela fé. Então, a fé, a razão e a sensibilidade, a parte animal, vou falar assim, que obedece à luz da razão iluminada pela fé. Então, a nossa função educativa é conseguir isso nos nossos filhos, também nos nossos alunos. Desde pequenos, os filhos, as crianças, eles devem ser ensinados onde colocar o coração e a mente, como nos diz eh, Aristóteles. Bom, se tiver perguntas ou outras coisas aqui, isso foi só uma introdução muito breve. A minha intenção é fazer mais vídeos sobre o assunto, mas se tiver alguma pergunta, eu peço de me enviar, eu vou tentar de responder, né, nas medidas das possibilidades. Eh, e continuaré, com a ajuda de Deus, fazendo mais vídeos, trazendo mais vídeos que ajudem, né, sobretudo na função dos educadores, para ter uma ideia mais clara do que realmente é educar segundo os princípios da filosofia perene, dos gregos, São Tomás de Aquino, eh, e a luz da fé, não? Com a igreja, o que a igreja pede, né? Bom, Deus abençoe a todos e fico à disposição aqui para responder as dúvidas que vocês tiverem. Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.